pessoal, então vamos continuando. Patrimônio, eu vou fazer agora a representação gráfica do patrimônio. Vamos lá. Fazer ele aqui, um famoso gráfico em forma de T. Ok? Então, vamos lá. Ó. O que eu fiz aqui no gráfico de forma de T? Eu fiz uma divisão daquilo que a gente entende, então, de patrimônio. E que pode ser estudado, deve ser estudado da seguinte forma. Vamos lá, patrimônio. Eu preciso saber, aqui é o lado esquerdo, tá? E eu preciso ter essa referência, o outro lado, o meu lado direito. Ok? Por que isso? Porque a banca pergunta quem é que está do lado esquerdo e quem é que está do lado direito. Então, sempre será o seu lado esquerdo e o seu lado direito. E aí, você agora vai aprender a dividir em ativo e o contrário, passivo. Ok? O ativo representa agora bens e direitos. Nós já sabemos quem são bens, quem são os direitos. Bens são coisas, você é capaz de satisfazer as necessidades humanas, suscetíveis à avaliação econômica, não é isso? Direito, valores a receber, né? Foi. Ativo, então, representa os elementos positivos. E eles possuem uma natureza, pessoal, devedora. Isto porque o ativo recebe mais débitos de devedor do que créditos. Então, se eu quero aumentar o meu ativo, é só debitar. Então, a natureza devedora é porque ele é formado basicamente por débitos. Agora, a palavra débito aqui, ela não vem no sentido de dívida, mas ela apresenta o sentido de aplicação de recursos. Ok? Então a gente tem que tomar cuidado com esse sentido da palavra débito aqui. Eu vou deixar bem claro, ó. Aqui tá tudo muito junto, tá vendo? Ó, débito é aplicação de recursos. Débito não está aqui no sentido de dívida, porque se assim fosse, estaria do lado do passivo. E agora vamos estudar o lado direito do patrimônio do meu gráfico em forma de T. Do lado do passivo, eu tenho as obrigações, que representam os elementos negativos e que, portanto, possuem uma natureza credora. E eles são formados por créditos. Só que a palavra crédito aqui não está no sentido que a gente conhece do senso comum de cartão de direito, cartão de crédito, né? Na verdade, a palavra crédito aqui, ela possui o significado de origem de recursos. Então, o passivo é fonte de recursos para o ativo. O passivo, então, representa origem de recursos, porque ele tem natureza credora, formado por créditos, e aí aqui a mesma coisa. Isso aqui está tudo junto e misturado, ó. Crédito não no sentido de direito, mas crédito no sentido de origem de recursos, ok? A essência da contabilidade
é você entender este gráfico, essa representação gráfica do patrimônio. Então, ela se faz muito importante para o estudo da contabilidade. Veja que aqui a gente estuda de forma mais aprofundada o próprio patrimônio, que a gente já sabia que era bens e direitos. Então fica assim, ó, no ativo os bens, direitos também, elementos positivos, natureza devedora, e do lado passivo com as obrigações, elementos negativos, natureza é credora. Vamos lá? Deu para aprender? Um pouquinho mais rápido. O ativo, os bens, direitos também, elementos positivos, natureza devedora, do lado passivo com as obrigações, elementos negativos, natureza é credora. Mais uma vez para fixar, saideira. No ativo, os bens, tem direitos também, elementos positivos, natureza devedora, e do lado passivo com as obrigações, elementos negativos, natureza é credora. Tá triste por quê? Carente por quê? Cabisbaixa por quê? Logo, 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 logo você vai vencer. Ok? Em breve será a sua vitória. E aí, pessoal, feito isso, dito isto, nós vamos estudar as situações líquidas patrimoniais. Vamos lá. Quero apresentar para você a única equação. A contabilidade, ela só teve uma filha. Filha única. Então boa parte dos problemas você resolve com essa equação básica ou fundamental do patrimônio. Tanto faz, tá? É o autor que chama de básica, fundamental, não há pegadinha para isso. Ok? Então, importante é você saber a equação, que é o primeiro passo, e o segundo passo é saber aplicar a equação para resolver as questões, né? Já que ela é filha única, então você sempre vai usar ela para resolver, quando a solução for por equação, para resolver as questões de prova de concurso. E aí fica assim, ó, a equação é ativo menos o passivo e determina a situação líquida patrimonial, ou PL. Nesta apresentação, nós temos, vamos lá, ó, o A. Nós já sabemos que a notação A significa ativo. O P significa passivo. Note que esse passivo aqui, tá? São as obrigações, tá? Ou, se você preferir, preste bem atenção nisso, hein? Recursos de terceiros. O PL, que é o mais importante, que é um terceiro elemento que você está aprendendo agora, chama-se patrimônio líquido. Então ele vai ser muito explorado pela prova. Ele tem vários nomes. Quer ver? Vamos estudar os nomes dele? Enquanto o passivo, obrigações e recursos de terceiros, o PL é chamado de recursos próprios ou recursos dos sócios proprietários. Também é chamado de situação líquida patrimonial. Então ele pode ser assim, ó, preste atenção. PL é igual a SL, que é igual a SLP, tá? Então vamos à explicação. PL, patrimônio líquido, é igual a situação líquida, que é igual a situação líquida patrimonial. PL pode ser chamado de recursos próprios, PL pode ser chamado de recursos dos sócios proprietários. E aí você tem essa equação básica, né? A gente chama do patrimônio, ou equação fundamental do patrimônio.
Então, basicamente, consiste em fazer o quê? Se a gente olhar o ativo, que são os bens e direitos, você vai subtrair pelo passivo aqui, ó, obrigações. Tá legal? E aí você vai perceber que existem 3 situações líquidas patrimoniais e nós estaremos estudando agora com você. As 3 situações líquidas patrimoniais, eu vou representá-las graficamente. Bom, nós chegamos num ponto crucial da matéria, né? Que agora começa a realmente ficar um pouquinho mais complicado, tá ok? Então eu vou pedir para você sempre muita atenção, porque agora é cirúrgico, viu? É o tópico assim que a gente tem que tomar muito cuidado para não errar, porque ele requer uma atenção maior do estudante, do aluno. Inclusive, nós já anulamos uma questão da banca porque ficou mal feita recentemente com relação a esse tópico, a este tema, tá legal? Então vamos lá. O tema que a gente vai estudar agora chama-se situações líquidas patrimoniais, ok? São 3, tá? 3. Então, é isso que a gente vai ver agora. Número 1. Aí você vai fazer o gráfico e eu recomendo que você esteja fazendo também no seu caderno este gráfico. Tá vendo? Vamos começar com a número 1. Na número 1, ele começa a dizer para mim que é o seguinte, ó, toda vez que o ativo for maior que o passivo. Então, com isso aqui, tá? Que é a situação número 1, eu vou ter que deduzir o restante que eu vou colocar agora para você, sempre desenvolvendo na cor verde. Percebeu? Então, a partir de agora, querido, é com você. Ele só deu isso aqui, ó, ativo maior que o passivo. Aí eu venho aqui, primeiramente, e vou colocar no gráfico, tá? Vou colocar no gráfico, do lado esquerdo, o ativo, né? Representando todo esse lado esquerdo do meu gráfico, do lado direito, o passivo. E vou cortar. Sobrou um espaço. E aqui eu estou atendendo o que ele me pediu, que é o ativo maior, tá vendo? A região do passivo é menor, o ativo maior que o passivo. O espaço que sobrar, você vai colocar como sendo PL. Então, como é que fica essa brincadeira aqui? Vamos lá. O ativo maior que o passivo, sempre que eu botar um valor maior, ó, 10 na equação, tá? 7 para as obrigações, 10 menos 7 é igual a 3. Então, sempre, aqui, ó, o PL será maior que 0. Sempre. Não há exceção para isso. Por quê? Porque o ativo se tornou maior que o passivo, tá? Outras maneiras de eu deduzir também, ó, A é igual a P mais PL. Somando esses dois, eu tenho A. Passivo é igual ao A menos o PL. Tá vendo, ó? Passivo, perceba, é o A menos o PL. Aí eu tenho o mesmo valor para o passivo. PL é o A menos o passivo. Deduções que você pode tirar para a sua prova. Mais importante, nomenclatura. Eu vou fazer de outra cor a nomenclatura. Vou voltar aqui com a cor preta. Nomenclatura para tudo isso. Situação líquida patrimonial ativa,
Por que ativa? Porque o ativo é maior. Positiva. Por que positiva? Porque positiva porque tem mais elementos positivos, ou ainda superavitária, né? Também pode ser chamado desta forma. Ok? Então, nós temos aqui a primeira situação líquida patrimonial. Recapitulando de forma bem rápida, tá? Primeira situação líquida patrimonial é quando o ativo é maior que o passivo. Então, nesta entidade, vou jogar no gráfico. Graficamente representando, o ativo é todo esse espaço aqui. Vou pegar aqui uma cor, tá? Para exemplificar, tá vendo? Todo esse espaço aqui. O passivo se tornou menor e aí o que sobrou eu joguei para o PL. Beleza? Tranquilo? Bom, sempre que o ativo for maior que o passivo, automaticamente eu já sei que esse PL é maior que zero e tem as seguintes equações a partir do gráfico. A é P mais PL, P é A menos PL, PL é A menos P, ok? Então eu consigo deduzir. A prova ela vem muito nessa linha aqui, ó, tá? Mas eu não posso desprezar essa linha também. Tá no edital e pode ser cobrado a qualquer momento. Nomenclaturas. Situação líquida patrimonial ativa, positiva e também superavitária são as nomenclaturas para o ativo maior que o passivo. Agora eu vou para a segunda situação líquida patrimonial, tá? Que é exatamente quando o ativo se torna igual ao passivo. Essa é bem simples em tudo, não tem muito o que deduzir dela, tá? Número 2, então aqui, eu vou colocar aqui em cima agora, ó, A é igual a P. Pode acontecer isso, né? Vou desenhar graficamente. Deixa eu fiz 2, né? Ficar igual ao outro. Pronto, fiz graficamente, tá legal? E vamos às deduções. Então, aqui, ó, a partir desta informação que eu tenho o A igual a P, eu vou deixar aqui como rascunho a equação A menos P igual a PL. E aí eu vou deduzindo. Vamos lá. Vou pegar de verde aqui, igualzinho a outra, tá? Ó, por exemplo, o ativo vale 10 e o passivo vale 10. Então, querido, 10 menos 10 é igual a 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, o ativo do lado esquerdo, sempre, e o passivo ocupando toda essa posição do meu lado direito. Note que não tem o PL, porque o PL, a grande questão é que agora o PL será igual a 0. Zerou o PL. E aí a equação é isso aqui, ó. A é igual a P ou P é igual a A. A nomenclatura, tá? É o seguinte: situação líquida patrimonial nula ou inexistente, tá? A nossa prova ela vem assim. Agora, existem alguns livros que falam também que a situação líquida patrimonial compensada. Eu vou usar a nomenclatura da prova. E aí, vamos ver aqui, eu vou fazer uma revisão, hein? Rápida. Tá vendo? Ó? O A ocupa toda essa posição, o P ocupa toda essa posição. O A se tornou igual ao passivo, certo? E aí eu venho. PL, então, mais importante aqui é sabermos que o PL vai ser sempre igual a 0
E aí, como dedução, o A igual a P e P igual a A. A nomenclatura é nula ou inexistente para a situação líquida patrimonial. E agora, a gente vai fazer a última situação líquida patrimonial, que é a de número 3. Vamos lá. Na situação líquida patrimonial de número 3, se você perceber, ela até vai ficar contrária, né, à número 1. Enquanto a número 1 ela foi ativo maior que o passivo, aqui eu vou ter o quê? Vamos colocar aqui em cima. Eu vou ter ativo menor que o passivo, portanto, passivo maior que o ativo. Vou fazer o gráfico. Ok? Vamos lá, vamos preencher o gráfico. Para o ativo, eu vou jogar lá em cima, do lado esquerdo, e vou cortar, porque ele tem que ser menor. O passivo eu vou deixar do lado direito, só que eu vou deixar centralizado, uma vez que ele vai ocupar toda a região do lado direito. Sobrou um espaço do lado A, que é exatamente o que nós chamamos de PL. Você viu como é que ficou contrário o outro gráfico? Ó, APPL. APLP. Ficou o contrário. PL mudou de lado. Então, nessa primeira situação, eu jogando na equação, tá? Dois valores, aonde eu tenho, por exemplo, 10. Pode ser 10 para o ativo e pode ser 15 para o passivo, mas tem que ser o passivo com um valor maior. O que que vai acontecer? Sempre o PL vai ser menor que 0. Ficou exatamente igual. Na número 1, PL era maior que 0, uma vez que o valor do ativo era maior que o passivo. Agora é o contrário. Agora o passivo é maior. Veja que eu também não posso mudar de posição, né? Eu continuo com a equação A menos P igual a PL, eu só coloquei um valor maior para o passivo. Então ele vai ficar menor que 0. As subequações que eu posso deduzir é o seguinte, ó, passivo. Quem é o passivo? A mais PL. Quem é o A? É o P menos PL. Quem é o PL? O PL vai ser o P menos A. Então, tudo isso eu sou capaz de deduzir graficamente, e aí a gente sempre pede para o aluno, faça o gráfico, exercite essa aula fazendo no seu caderno de rascunho, por exemplo, né, e reproduzindo essa aula, tá? Aqui, ó. Esse é o mais importante, porque o PL ficou menor que 0, mas é importante também, não podemos destacar de forma mais aprofundada as outras subequações, ok? Agora vamos à nomenclatura. Vamos lá. Qual é a nomenclatura? Situação líquida patrimonial passiva, porque o passivo é maior. Aí você vem, ó, é até interessante para estudar, que você percebe o seguinte, aqui, ó, vai ficar o contrário. Então, se aqui é ativa, a número 1 é ativa, a número 3 vai ser passiva. Ó. Aqui, ó, positiva. Lá, na 3, vai ser o quê? Negativa. Ok? Lá, superavitária. Aqui vai ser deficitária. E tem uma nomenclatura que a banca gosta muito, que se chama B, passivo a descoberto, que seria as obrigações sem cobertura para efeito de bens e direitos. Então, vamos ver aqui como é que ficou a número 3. A número 3 é o ativo menor que o passivo. Então, a gente viu que o P ocupa toda essa região, o A ficou menor. Aqui, ó, a região do A, ó.
Ó, ficou menor, tá? O PL é a terceira região. Sempre o PL você coloca por último, beleza? Aí eu atendi, ó. A menor que P, P maior que A. O que vai acontecer? A gente na equação percebe que neste caso o PL sempre vai ser negativo, ó. 10 para o A, 15 para o P, 10 menos 15, menos 5. Deduções. P é igual a mais PL, A é o P menos o PL, PL é o P menos o A. E aí você vai ter nomes, nomenclaturas, né? Nomenclaturas. Situação líquida patrimonial, como a gente pode perceber, ó, passiva, negativa, deficitária e passivo a descoberto, que a banca gosta muito de cobrar a noção de passivo a descoberto. Ok? Então, dessa forma, pessoal, a gente estuda as situações líquidas patrimoniais. Agora, eu ainda quero destacar com você um detalhe interessante, viu? Preste atenção para o macete. Vamos lá. Bizuzinho. Bizuzinho. Vou apagar aqui para a gente fazer bizuzinho. O que ele pergunta na prova são as situações líquidas patrimoniais em bizuzinho. Atenção, bizuzinho, atenção, bizuzinho, tá? Ele pergunta na prova assim, ó, situações líquidas patrimoniais impossíveis, tá? Impossíveis. Na verdade, eu tenho 3, ok? Mas a mais importante é a primeira. Grava que nunca o PL será maior que o ativo. Nunca, jamais, o PL poderá ser maior que o ativo. Se a gente quiser entender o âmago, a natureza disso, o porquê disso, é só você ver e ficar refletindo sobre a equação. Quem é o PL? O PL é o A subtraído de alguém. Então, a gente estuda isso em matemática. Qual é o maior valor para o PL? É quando P é igual a 0. Logo, o PL nunca irá suplantar o ativo, superar o ativo. Ok? A outra questão interessante é que não existe ativo menor que 0, nem tampouco passivo menor que 0. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, eu posso dizer que o meu veículo vale alguma coisa, ou nada vale, é igual a 0. Mas eu não posso dizer assim que o meu carro vale menos 20 mil. Não tem sentido eu dizer isso para minha... Né? Ninguém chega para você e fala assim, olha, meu carro vale menos 40 mil. Não, o teu carro, ou ele vale alguma coisa, ou ele nada vale. É assim que funciona. Então, um detalhe bem interessante. Mesma coisa é dívida, as obrigações. Ah, eu tenho menos 30 mil de dívida? Não, ou você tem dívida, ou você tem a dívida zerada, tá? Mas o mais importante que eu quero que vocês gravem é essa aqui, ó. PL não pode suplantar o ativo, ele não pode se tornar jamais, né, ser um valor superior ao valor do ativo. E aí, galera, que o Senhor sobre ti levante o rosto, estenda sua mão de poder e determine a aprovação em classificação, receba a unção da contabilidade geral que seja sobre a sua vida agora, permaneça contigo para todo sempre. Foco, força, fé.